Olá, Mojuba, meus respeitos. Oloye Felipe, Babalaú e Fatubi, Faniye Chutunde, Olona Omobala, Xelenu Oxumadedolá. Voltei para disseminar um pouco mais de conhecimento, conversar um pouquinho mais com vocês, tratar sobre assuntos que são pertinentes, mas geralmente ninguém quer conversar sobre isso. Vim para falar de um assunto muito interessante. Essa semana eu vou tirar um tempo para responder todas as perguntas que foram colocadas para mim na caixinha de perguntas do Instagram. E vou focar em concluir o Odu de número 12 para a saga dos Odus, que é o Odu Edilá Sheborá e o Orimide, que vem aí, ó, bombando para todo mundo que está esperando. Pode aguardar que o bicho vai pegar. Mas antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, que é interessante e tem vários pontos de visão, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar esse sininho, deixar o seu like, a sua opinião aqui no comentário, aqui embaixo. E se for possível, aí de sua vontade, aí você compartilha para outras pessoas ouvirem e virem para cá para o canal para adquirirem conhecimento. A pergunta que me foi feita, ela foi bem direta e acho que talvez, assim, até desnecessária, porque no final das contas são opiniões divergentes e eu vou deixar aqui algumas das visões que nós temos quanto a essa pergunta. Aqui no EBAE, Arabo, Urixá, Xaixura, Milecum, a casa que é coordenada por Iadando Xumbemi e por mim, Oloye Felipe. A pergunta é, quais são as coisas mais importantes dentro do culto de Orixá? E o que um filho deve aprender a fazer de fato? Caramba! Eu vou citar, vamos começar pelo básico. Aqui em casa, quais são as coisas mais importantes para o culto a Orixá? Água, ataré, gin, fogo, emi, obi e muito oriqui, ofó, liturgia. Essas são as coisas mais importantes que vão fazer você acessar qualquer energia que existir na face da terra. Mas em compensação, você tem que entender de que só isso não é o culto de Orixá. Então existe importância em um todo. Eu estou falando que isso é o mais importante, porque com isso só você consegue acessar qualquer orixá na face da terra. Mas é claro que o culto pode ir um pouco mais à frente. O culto pode ir muito mais à frente, muito mais profundo. Aí a gente está falando sobre sacrifício animal, a gente está falando sobre Admu, a gente está falando sobre liturgias de iniciação, pactos, magias, medicinas e assim sucessivamente. O culto ele pode ser extenso, mas o que é mais importante dentro do culto? A água, o fogo que tem que estar lá, a terra para você conseguir acessar o Nile, o Emi, o ar, que é o que você... Gin, ataré, obi, azeite de palma, azeite de dendê, como a gente chama. Isso são as coisas mais importantes que existem dentro do culto orixá, porque com isso você consegue acessar até a voz do próprio Olodumare Obá Tindami. Então, vendo por esse ponto, Babá, quais são as coisas mais importantes que existem dentro do culto? Esses artefatos. Qual é a coisa mais importante que existe dentro do culto? Orixá. Orixá é a coisa mais importante que existe dentro do culto, em qualquer hipótese. Quais são os orixás mais importantes que existem dentro do culto? Eu não vou aqui desmerecer orixá nenhum, e nem vou aumentar o merecimento de nenhum deles, mas nós sabemos que a primazia ela pertence a Yamioxorongá e a Exu, Yangi Obacinhedá, que é o rei do culto, aquele que antecede a criação. Conferem comigo? Então eu penso por esse lado. Qual é a coisa mais importante, orixá? Quais são os artefatos mais importantes? São aqueles que eu falei logo no começo. Dos artefatos mais importantes, qual é a coisa mais importante dentro do culto? É o próprio orixá. É a sabedoria que o orixá transmite. Isso é a coisa mais importante dentro do culto. A sabedoria que o orixá transmite. O quão você está preparado para receber, adquirir, absorver isso de uma forma boa. São as coisas mais importantes. O seu condutor, o seu orientador, a sua condutora, a sua orientadora. O babalorixá e a lorixá. O babalaô, a Yanifá. Essas pessoas, elas têm que ser muito bem instruídas. Elas são importantes para a caminhada de um cultuador de orixá. Elas são pessoas importantes dentro do culto de orixá. Ter uma boa família, encontrar um boebé, são coisas importantes dentro do culto de orixá. O que é que um iniciado, um cultuador de orixá deve aprender a respeitar? A divergência de culto que existe no nosso Brasil. O primeiro ponto.
que tira a conclusão precipitada de que a casa dele é certa e a casa dos outros não. E aí ele começa a cagar pela boca. O jovem iniciado, cultuador de orixá, ele deve ter essa ciência. Primeiro ponto, respeitar a divergência que existe no Brasil e na África de culto. Segundo ponto, aprender a respeitar todos aqueles que vieram antes de você e aqueles que lhe deram um ensinamento. Terceiro ponto, aprender a rezar, cantar para o seu orixá, aprender a espargir água no chão, conhecer a história dos seus ancestrais. O que é que você deve aprender? Você deve aprender tudo. Em que tempo você deve aprender? Não adianta você pegar uma bola de tudo isso e falar, bum, em cima de você. Vai dar errado. Vai dar erradíssimo. Mas se você tirar um tempo da sua vida para estudar pautadamente, ciente de que você ainda vai viver mais 50, 60, 70 anos aqui na Terra, e de que quando chegar o tempo você saberá tudo aquilo que deseja, no tempo de Olodumare, no tempo de Exu, no tempo de Yamidudu, você vai conseguir chegar até onde deseja, ao núcleo, ao mais profundo interior, tanto da sabedoria como seu. Entendeu? Então pensa nisso, adquire o conhecimento correto, busque o que é mais profundo para você, sente-se, acalme-se, que tudo aquilo que é seu vai rodar na sua mão se você trabalhar e cultuar da forma correta. O condutor e a condutora são importantes, os artefatos para o culto são importantes, mais importante que tudo é orixá, mais importante que tudo é Yamidudu, é Exu, Yang Obacinda. É Olodumare, é Obatinjami. É Kaye, é o universo. É Aie, é o mundo. São as partes mais importantes que devem ser cultuadas e respeitadas. E muitas pessoas não respeitam nem o próprio mundo que vive, nem a própria praia que toma banho. Não respeitam nem o seu próprio sacerdote, não respeitam nem o seu próprio bar, não respeitam nem a cachoeira que fizeram o ebó. Não respeitam nada. E o respeito não é a base de tudo. Então acho que a primeira coisa que um iniciado, cultuador de orixá deve aprender é a respeitar tudo. Inclusive a liturgia que deve ser usada ou deve ser feita para que ele consiga acessar corretamente a energia do orixá dele. E isso é o que menos se respeita. Quando você vê que não dá, que é muito difícil, as pessoas falam que vão falar, fala do jeito que eu sei, e aí? É isso mesmo, velho? É isso mesmo, Zorra? Diga aí pra mim. Não é, você sabe que não é. Porque depois você procura um babalaô, depois você procura um Yanifá, depois você procura um babalorixá, porque sabe que ele sabe aquilo que você não quis aprender. Aquilo que talvez você tenha tido oportunidade, muita gente não teve oportunidade, muita gente não quis buscar sua melhora, se acomodou àquilo que tinha. E aí eu não sou obrigado a concordar com isso. Então, quais são as coisas mais importantes dentro do culto de orixá? Terra, água, fogo, emi, ar, sopro da vida. Atarejim, epopupá, obi, orobô, é de eran, é de acucó, é de adié, é de aparó, é de erancu, é de abô, é de agutã, é de malu, é de ele bomarum, sangue, é de enian, também funciona. Mas você tem que saber como funciona isso, a manipulação desses rituais. Então, aí entra automaticamente a parte do que se deve aprender. Não só a respeitar, não só a ir, não, muito pelo contrário. Você também tem o direito de aprender. Então, busque aprender, aprofunde-se, para que você não seja um cultuador de orixá tapado. Busque ser um cultuador de orixá sábio, para que seu orixá consiga usar da tua sabedoria para agir na tua vida. E aqui fica o ensinamento. Eu volto logo com mais conversa, porque esses vídeos não podem ser extensos, porque é uma pergunta rápida, uma resposta rápida. Eu espero que isso aqui ajude você a adquirir conhecimento. Eu vou ficando por aqui. Babalaú, Ifatobi, Ifanii, Exu Tunde, Olonomô, Bala, Xelenu, Oxum, Adedolá. Loie Felipe foi o preto que falou com vocês aqui. Deixei para todos vocês aí um ensinamento. Eu espero que ajude. Essa não é a verdade absoluta, é a verdade do Ebeayarabô, Orixá, Axé, Exuré, Milecum. E para quem for bom, que leve consigo. Para quem não for, que assista aí, guarde para si também. Repasse para a pessoa e se acha devido. Senão, vamos seguir em paz, tá bom? Que o Orixá nos abençoe. Exu e Yami traga prosperidade para a nossa vida. Nos olhe com bons olhos. Axé e Baxé, Mojubaré.